Preparem suas fichas porque está começando mais um Speedrun, seu programa rapidinho aqui do Fliperama Nerd. E desta vez está somente eu, Mário Verde, para falar sobre os novos hardwares da Valve, que no caso é o Steam Machine, Steam Controller, Steam Frame, e eu quero fazer esse speedrun para tecer alguns comentários precisamente sobre o Steam Frame, que são alguns comentários da visão minha como engenheiro de computação, sou formado nessa área, e a Valve está trazendo algumas coisinhas bem interessantes, não só para o mercado de videogames, mas para o mercado de tecnologia em si, e todos esses pontos, infelizmente, eu não achei muito dentro de vídeos, artigos no YouTube, no Twitter, no Spotify, enfim, eu não vi isso sendo falado em muitos lugares, então eu acho que é interessante a gente compartilhar. Mas antes da gente falar sobre Valve, Steam Machine, Half-Life 3 sendo anunciado e afins, você tem que conhecer as nossas redes sociais lá no Instagram, @FliperaMaNerdOficial, ou em qualquer outra rede social, sendo @FliperaMaNerd, para você poder acompanhar o que a gente está falando, o que a gente está postando. E caso você queira acompanhar a gente mais um pouquinho, você pode acessar lá no catarse.me/FliperaMa_nerd e conhecer nossos planos de apoiamento. Eu acho que eu falei certo, apoiamento é muito feio de se falar, né? Mas os planos de apoiamento coletivo que começam a partir de R$5 para você trocar uma ideia bem bacana com a gente lá no nosso Telegram, e também tem o nosso Discord oficial para você poder trocar uma ideia com a gente lá, que a gente sempre está por lá. Recados dados, vamos falar um pouquinho sobre a Valve e os hardwares novos da Valve. Para você que não está sabendo, está vivendo debaixo de uma pedra, debaixo de uma caverna, você que não é cronicamente online, você que entra aqui no Fliperama Nerd para escutar mais os episódios de anime e não sabe o que está acontecendo, a Valve, eu acho que no final do mês passado, anunciou 3 novos hardwares para compor a família do Steam Deck, que ela já tem, né, que ela já possui, já vende, infelizmente não vende ainda no Brasil, que é novo Steam Controller, a nova Steam Machine e o Steam Frame, que é o novo óculos de realidade virtual exclusivo da Valve. Pra quem não sabe, a Steam já fez um Steam Controller lá em 2015, eu acho, 2017. Eu lembro que eu joguei nesse controle em 2018, eu acho, talvez. E ela tinha uma iniciativa antes de fazer Steam Machine, só que na época o ecossistema de Linux para gaming não era o que é hoje. A grande razão de evolução do ecossistema de Linux para poder utilizar jogos, a culpada foi a Valve com o Steam Deck. Então, o que aconteceu antes a gente meio que ignora, porque o que está acontecendo hoje é completamente diferente. E junto do Steam Deck, essa evolução do Linux para games veio a partir do Proton, que é basicamente uma camada de tradução para Linux do DirectX, que é o motor gráfico da Microsoft, que é o que faz rodar os motores gráficos, né, para jogos para PC. E com isso ela dá conta de fazer uma... não é uma emulação em si, mas o Proton, ele praticamente fala, o DirectX está pedindo para falar e o Proton ele pega e traduz isso para dentro do Linux. O jogo está rodando no DirectX, só que para o DirectX funcionar precisa de Windows, então eu tenho o Proton para traduzir o que o DirectX está pedindo para o Windows, só que o Proton traduz isso para Linux. Então nisso eu tenho uma tradução, eu consigo fazer o Proton rodar dentro do Linux sem ter perda de desempenho, que é o que aconteceria se eu tentasse emular o DirectX dentro do Linux, que aí eu teria tendo que emular, fazer uma máquina virtual, fazer uma camada muito mais complexa de tradução, que também não é bem tradução, eu estou emulando o sistema inteiro, né, dentro do Linux. Resumindo, o Proton dá conta de fazer isso rodar de uma maneira bem mais leve, praticamente nativa,
nativa dentro do Linux, mesmo que o jogo não tenha sido portado diretamente para o Linux, porque hoje a gente tem também a Vulkan, que é um motor mais aberto. Eu acho que eu tô falando a palavra motor muito erroneamente, se eu estiver falando errado, por favor me corrijam, mas para o público leigo vocês estão dando conta de entender. Hoje no Linux a gente tem a Vulkan, mas não são todos os jogos que rodam em Vulkan, então por causa disso existe o Proton, que faz essa tradução de DirectX para Vulkan para poder rodar dentro do Linux. E o primeiro hardware que fez isso foi o Steam Deck. Por causa disso, o Steam Deck ele é extremamente popular dentro dos portáteis. Desse conceito de PC portátil, o Steam Deck é líder de mercado, não só por causa do preço, porque se a gente pegar para comparar o Steam Deck aqui no Brasil por volta de R$3.000 por importação direta, lá acho que um Steam Deck tá por volta de $400, 300 e tantos dólares, e um ROG Ally tá por volta de $1.000, eu acho, um absurdo de preço. Então realmente a Steam dá conta de entregar um preço bem competitivo dentro dos portáteis. E, além disso tudo, tem toda a biblioteca da Steam, funciona tudo de maneira bem tranquila. Ela incentiva os desenvolvedores a fazerem presets gráficos para rodar no Steam Deck com a melhor qualidade possível. E, mesmo o Steam Deck sendo mais fraco, ele ainda dá conta de ser um dispositivo bastante popular. Por que eu quero falar sobre essa parte do popular? Porque a primeira coisa que eu tô vendo com o Steam Machine, e a Valve ela deixa isso bem claro na apresentação. Eu tô aqui utilizando aqui o site oficial da Valve para pegar informações sobre o Steam Machine. Eu não vou entrar em especificações, não vou entrar em especulação de preço, porque isso eu acho que já tem muita coisa dentro da internet, tá? Mas o que é o grande chance da Steam Machine que eu acho que tem pouca gente conversando? Tem alguns momentos nessa apresentação desse hardware que mostra pessoas trabalhando utilizando o Linux. Mostra pessoas streamando utilizando o Linux e a Steam Machine. Eu vejo que a Steam Machine é o grande dispositivo que vai dar conta de popularizar o Linux dentro das casas das pessoas. Uma pena que é principalmente Estados Unidos e Europa, porque no Brasil não vai ter Steam Machine, pelo menos por enquanto. Mas o que é o grande chance disso? Muita gente vai comprar o Steam Machine para jogar na TV, mas a Valve ela já está pensando em uso do Linux para trabalho, para outras coisas, para ele funcionar como se fosse um PC mais compacto, mais simples, praticamente compra, pluga na energia, pluga no monitor e pronto. Você tá pronto, você não tem que abrir gabinete, você não tem que parafusar a placa-mãe, você não tem que colocar processador, passar pasta térmica, colocar um cooler, não tem que acertar a ordem de memória, você não tem que colocar a placa de vídeo, colocar todo o cabeamento de fonte, que é um trabalho que muita gente não tem saco pra fazer, diferente do que eu gosto muito de montar computador. Então o Steam Machine ele dá conta de funcionar como os dois, é um mini console, mas também é um PC extremamente portátil, extremamente prático. E o que falta hoje pro Linux para ele entrar dentro do mainstream? Porque dentro da bolha dev, da bolha de computação, ele já é o principal sistema a ser utilizado, porque para quem desenvolve, para quem está na ponta da tecnologia, o Linux ele oferece bastante liberdade, algumas distribuições já próprias para trabalhar com tecnologia, mas para o público em geral, por exemplo, se eu chego num financeiro de uma empresa, eles vão estar utilizando majoritariamente o Windows, a não ser que a empresa seja muito pão dura para comprar uma licença Windows, aí usa notebooks Linux. Mas acontece isso. E por que acontece isso? Hoje o grande chance do Windows, que ele ainda segue muito popular, além de ser o OS que todo mundo sabe mexer, além de ser o sistema que é popular por causa de jogos, mas o Windows ele tem uma gama de aplicações para trabalho que é muito forte. Eu, por exemplo, uso Windows no meu computador por um motivo muito simples. Os meus programas de edição não funcionam direito no Linux. Tem um que é o DaVinci Resolve que funciona, o Audacity que eu tô usando aqui para gravar ele funciona, mas sempre eu vou ter que fazer alguma gambiarra, mudar o sistema para terminar alguma coisa. Vou editar um vídeo, vou fazer um motion, eu acabo tendo problema por causa disso. Então, por isso, eu ainda não migrei 100% pro Linux. Tendo essa demanda, tendo muita gente comprando Steam Machines e utilizando o Linux, utilizando esse sistema, gera uma demanda para que a Adobe porte o Creative Cloud para o Linux. Gera uma demanda para que Blackmagic Design porte melhor o DaVinci Resolve para o Linux. Gera principalmente uma demanda gigantesca para que eu tenha um pacote Office, dizendo de forma bem esdrúxulo aqui, porque o pacote Office é da Microsoft, e eu acho muito difícil a Microsoft lançar Office para Linux,
apesar de que ela já lançou para Mac, né? Mas dito isso, o que falta hoje no Linux é isso. Eu tenho toda uma suite, todo um ROI de programas para trabalho, para edição de documentos, edição de slide, principalmente tabelas. Por mais que o do Google funcione na plataforma do Chrome, funcione muito bem, como forma web, ainda eu preciso ter essa opção de algo local. E por causa disso, o Linux ele ainda não é extremamente popular. E além do que também, o Linux sempre vai dar algum bugzinho, sempre vai dar algum negócio mega complexo. Você vai ter que entrar no Google e ver qual que é o comando que você tem que mandar lá no terminal para dar conta de resolver. De vez em quando ele dá isso, tem dado menos problemas que o Windows, mas eu pessoalmente não tô sofrendo muito com o Windows para utilizar ele aqui também. Só um básico que é o Windows puxando toda a RAM possível. E entrando em jogos, Linux ele dá conta de também, por ser extremamente configurável, extremamente personalizável, dá conta de definir o que vai estar rodando no background enquanto eu tô rodando um jogo. O que isso quer dizer? Eu consigo mais desempenho para rodar esse jogo. Por mais que tá todo mundo reclamando que o Steam Machine é fraquinho, tudo, eu ainda consigo ter esse a mais dentro do Steam Machine com o software que tá rodando. Eu tô consumindo menos recursos, logo eu tenho mais recursos para rodar o jogo. Então, dessa forma, o Steam Machine ele vai dar conta de rodar bem, assim como o Steam Deck dá conta de rodar bem nos jogos que rodam nele. Tudo certo com o Steam Machine? Resumindo, o que eu quero falar sobre ele é que o Steam Machine eu vejo ele muito como uma porta gigantesca para o Linux entrar no mainstream das pessoas, para as pessoas começarem a utilizar o Linux de forma como o dia a dia, e isso, eu não sei se vocês sabem, é um pesadelo para a Microsoft, né? Porque a Microsoft ela é líder global em sistema operacional, a Apple é aquela caixa extremamente fechada que quando você entra é tudo às mil maravilhas, mas tem um paywall gigantesco. A Microsoft é que dá conta de entregar tecnologia de forma acessível entre muitas aspas, porque eu digo que ela é acessível porque eu ainda acho que em usabilidade ela é um pouco mais tranquila do que o Linux, mas a Valve tá indo muito atrás nessa questão de usabilidade, né? Ela quer que o Linux seja fácil de usar para o público mainstream, para que você não tenha que ficar resolvendo BO acessando o terminal e procurando o código para copiar e colar. Então eu acho que a Valve ela tem um potencial para, quem sabe, daqui a uns 5, 10 anos, comece a competir com computação, eu digo tecnologia, né, de sistemas, de programas, com a Microsoft da vida, trabalhar mais nessa parte de endpoint, né, porque a Microsoft ela faz 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo, ela tem coisa de jogo, tem coisa de serviço em nuvem, tem um monte de coisa, então a Valve daria conta de entrar nisso, que é o cerne do serviço da Microsoft. E eu não tô ficando tão maluco com isso, porque a Microsoft já está correndo atrás com o ROG Xbox Ally X, ou o Xbox Ally lá, aquele console que é do Xbox, só que não é um Xbox. Porque ele já tá vindo com um teste de uma versão de Windows, mas não é exatamente low budget, mas é um Windows que consome menos recursos. Ou seja, ele tem menos serviços rodando no background, tem menos espionagem acontecendo, ainda tem, porque a Microsoft espiona tudo, né? Mas tem menos espionagem acontecendo, e por causa disso, para rodar jogos, ele é um pouquinho mais melhor. Nossa, eu falei muito feio, mas frente a um computador desktop, porque eu tenho menos recursos funcionando por trás, então eu tenho mais desempenho para rodar os meus joguinhos. Então, realmente, eu não tô ficando tão louco. Então, a Microsoft está um pouco receosa com esse movimento da Valve. Ela vê um potencial de que a Valve pode popularizar o Linux, e é aquele caos. Uma vez que o Linux for popularizado, e a gente tem uma distribuição de Linux que seja estável. E, cara, eu tô falando estabilidade aqui, mas vai vir muita gente me xingar em comentário, mas quando eu digo de estabilidade, é ser estável para usabilidade. Porque Linux é aquela coisa. Ah, essa distribuição aqui tá maravilhosa hoje. Aí passa 2 anos, parece uma melhor, todo mundo migra para ela. Ah, mas a antiga voltou a ficar boa, todo mundo volta para essa outra distribuição. Linux tem um pouco disso. Eu acho que para ele ficar algo tranquilo pro público em geral usar, tem que ter alguma distribuição de Linux que dê para fazer tudo, ele seja bom, minimamente bom, né? Minimamente aceitável para fazer tudo, jogar, trabalhar, estudar, fazer tudo. Que hoje Linux também tem as distribuições boas para cada coisa que você queira fazer, e tem o Ubuntu da vida, Fedora, que você consegue fazer tudo, mas tem as diferenças, enfim. Uma vez que isso entrar no mainstream da galera,
aí vai virar uma coisa de louco. Porque como é Linux, como é aberto, cada fabricante pode colocar sua distribuição, cada fabricante pode personalizar o software que vai com o computador que está indo, assim como a Valve personaliza, né, com o SteamOS, e vira, não é exatamente uma bagunça, mas para a Microsoft vai ser um pouquinho mais complexo dela dar conta de lidar com tanta concorrência entrando ao mesmo tempo no mercado. Isso já acontece um pouco, porque se você compra um notebook hoje, provavelmente ele não vai vir com Windows instalado, ele vai vir com Linux e você se vira para instalar o Windows nele depois, mas a Valve ela dá conta de colocar isso no mercado e fazer ele rodar minimamente bem. Porque ela já fez isso com o Steam Deck, com o Steam Machine eu acho que ela só vai expandir isso ainda mais. Por mais que o Steam Machine e o Steam Deck sejam produtos de nicho. Mas o que mais me deixou maluco não foi exatamente o Steam Machine, apesar do Steam Machine ser um sinal de que o Windows pode ser abalado como um SO extremamente dominante, mas o que mais me deixou maluco foi o produto que a galera menos está pensando sobre, que é o Steam Frame, que é o óculos de realidade virtual. O Steam Frame, de novo, eu não vou entrar em pormenores de hardware sobre como ele vai funcionar com a questão de câmeras e telas suspensas, enfim. Não vou entrar também sobre preço, apesar de eu achar que ele vai ser um produto para bater de frente com o MetaQuest 3. O Steam Frame, diferente do Steam Deck e diferente do Steam Machine, ele utiliza um processador de arquitetura ARM. E aí a gente vai entrar no conceito de arquiteturas de processadores. Hoje, a grande computação utiliza a arquitetura x64 ou x86, x86, né, adaptado para 64 bits. Aí chamamos isso de x64. O x64 ele está presente em computadores, desktops, notebooks, videogames, o PlayStation 5, 4, o Xbox 360... 360 é x86? Não lembro. Mas o One e o Series X e S são x86, o ROG Ally, o da Lenovo lá, o Legion Go, o Steam Deck, todos são arquitetura x86. O que é o problema hoje que a gente está tendo com o x86 quando a gente fala de vanguarda de tecnologia de computação? O x86 ele está chegando no seu limite. E isso é algo que a indústria toda já sabe e a indústria toda está tentando buscar alternativas. A outra arquitetura que utiliza-se muito é a arquitetura ARM. ARM, que aí eu tenho variações de 32 bits e 64 bits. Não vou entrar em detalhes sobre o que é essa coisa de bits. Mas a arquitetura ARM ela já é utilizada em celulares, em alguns dispositivos móveis, porque é uma arquitetura que dá conta de entregar desempenho e, ao mesmo tempo, entregar desempenho gastando pouca energia, que é justamente onde o x86 está penando. Hoje, a gente está falando de processadores, por exemplo, um Ryzen 9, eu nem sei em qual geração está mais de Ryzen, se é o 9800X, se é o... Enfim, tá de nona geração. A partir da sétima eu parei de ver porque ficou só praticamente incremento de clock, que é o problema do x86. x86, para eu ter incremento de desempenho, eu tenho que aumentar o clock. O clock é quantas operações por segundo o processador dá conta de fazer. É a frequência dele, né? Quando você vê lá qualquer dispositivo de tecnologia que tem tantos gigahertz de clock, isso é o clock. Quantas operações por segundo ele dá conta de fazer. Se é giga, é quilo 3, mega 6, então é 10 a nona. É bilhões? São bilhões de operações por segundo. Se eu tenho lá um processador de 4 GHz, são 4 bilhões de operações por segundo. Eu acho que é isso, eu fiz a conta de cabeça muito rápido, devo ter errado. Mas quando eu tô trabalhando com o x86, eu tô trabalhando na borda da tecnologia, ou seja, eu boto o clock lá em cima para ele fazer o máximo de operações por segundo, e quando eu aumento o clock, eu aumento o consumo de energia e calor. Ou seja, é por isso que hoje a gente tem computadores que estão puxando, sei lá, a gente tem hoje processadores que estão com um TDP de 280 watts. Cara, 280 watts é quase um ventilador, bicho.
É energia pra cacete, sabe? Que você tá puxando. E eles estão sempre trabalhando no limite de temperatura. São processadores que, quando estão entregando desempenho, estão por volta de 70, 80, 90 graus de temperatura de operação. Para quem não sabe, o limite do silício é lá por volta de 100 graus, cento e poucos graus. Ou seja, tá no limite do limite e a tocha, energia, a tocha, resfriamento, e isso, não sei se vocês estão percebendo, não é sustentável a longo prazo. Então, a indústria já está pensando em trocar de arquitetura, e a arquitetura que provavelmente vai ser trocada nessa próxima vez vai ser todo mundo para o ARM. Quem começou isso para público em geral, eu não estou entrando ainda em conceito de celular, tá? Desde quando surgiu o celular, ele utiliza a arquitetura ARM. Então, não teve nenhuma mudança de arquitetura para mobile. Mas quem começou com isso foi a Apple, que pegou os MacBooks dela, antes utilizavam x86, processadores Intel, e trocou para ARM, processador próprio da Apple, que é aqueles processadores M1, M2, M3, M4, nem sei se está no M5 ainda. E com esses processadores, a Apple deu conta de mudar a arquitetura, foi para o ARM, ela consegue entregar praticamente o mesmo desempenho. Não, ela manteve o mesmo nível de desempenho, mas consumindo bem menos energia. Hoje um MacBook com um processador da linha M, ele funciona, sei lá... Cara, eu tô com um amigo que ele comprou um lá que tem um M1. Ele carrega o notebook, eu acho que 2 vezes por semana, eu acho, porque a bateria é gigantesca, o processador quase não puxa bateria, então ele praticamente virou um tablet com teclado e mouse, né? Praticamente. Não tem o sensor de toque, mas a bateria funciona como se fosse um tablet. E o MacBook Air, diferente do Pro, ele não tem ventoinha, ele não tem refrigeração ativa, né? Eu não tenho uma ventoinha girando lá para resfriar meu processador. E isso, cara, é peça a menos para eu ter que preocupar de estragar. Eu tô com um notebook velho aqui que eu acabei de ter que trocar a ventoinha dele, porque a ventoinha dele antiga explodiu. Eu tenho menos coisa gastando energia, porque a ventoinha é um motorzinho, então ele gasta bateria. Eu posso preocupar menos com o espaço, porque a ventoinha gasta espaço, então eu posso pensar em mais espaço para colocar mais coisa dentro do computador, ou pensar mais em refrigeração ativa, além de eu ter mais liberdade de design desse produto, de deixar o produto mais bonito, né? Ou seja, tudo perfeito. Hoje o MacBook, ele é um iPad Pro, só que com tela, tecla e rodando o macOS, né? A Apple foi a primeira a dar conta de fazer isso. A Microsoft, ela já está correndo atrás, porque ela já começou a trabalhar alguns notebooks que utilizam processadores da Snapdragon. A Snapdragon hoje ela só trabalha com ARM, praticamente, de arquitetura. Para processador, para público em geral, né? Ou seja, processador para celular, processador para minigame, processador para dispositivo de IoT, processador para... Enfim, a Snapdragon ela trabalha só com ARM. E ela está começando a lançar alguns processadores um pouquinho mais potentes para rodar em notebooks com Windows. Então a Microsoft ela já correu atrás e já adaptou o Windows também para rodar na arquitetura ARM. Pensando nisso, a Valve também lançou o Steam Frame utilizando um processador que é um Snapdragon 8 Gen 3 que utiliza a arquitetura ARM. O que é o grande chance da arquitetura ARM? Eu estou falando de outra arquitetura, é outro funcionamento de processador, funciona diferente, o sistema ele tem que entender que ele funciona diferente, então ele tem que se adaptar a isso e ele tem que manter o mesmo nível de performance. A Valve, ela tá querendo fazer isso só que com jogo, porque o Steam Frame, ele vai rodar jogos da sua biblioteca Steam, naquele conceito de ter uma tela gigantesca na sua frente, rodando jogos, e você jogando ou com um Steam Controller ou com qualquer outro controle. E por causa disso, é a parte que é mais maluca. Boa parte desses jogos, eles funcionam para x86, porque o Steam Deck é x86, o Steam Machine é x86, os computadores gamers são todos x86, mas o Steam Frame é ARM e tá rodando nativamente dentro do headset um jogo. E diz a Valve que vai rodar de maneira decente. Ou seja, a Valve deve estar fazendo outra camada de tradução do x86 para o ARM, assim como a Apple fez lá atrás quando ela migrou para o Apple M1. Com isso, a Valve tá abrindo literalmente a porteira para passar a boiada na minha opinião, a maior revolução da tecnologia que vai acontecer nos próximos anos, que é a troca do x86 para o ARM. Ah, tem um outro detalhe também sobre o ARM, sobre o consumo de bateria. O Nintendo Switch ele utiliza ARM, ou seja, ele utiliza a plataforma ARM tanto no Switch 1 quanto no Switch 2.
Se eu pego um Switch e um Steam Deck, os dois rodando o mesmo jogo, vamos pegar assim, vai rodar um Hollow Knight, um Hades, jogos leves. O consumo de bateria do Switch vai ser melhor do que do Steam Deck. E eu tô falando em porcentagem de bateria. A bateria do Steam Deck é muito maior do que a bateria do Switch 1, tá? Eu tô falando disso aqui é do Switch 1. O processador é mais fraco, sim, mas tá rodando o jogo tudo do mesmo jeito, no mesmo desempenho. Essa é a magia do ARM. O ARM dá conta de manter desempenho e consumir menos energia, gerar menos calor, enquanto que o x86, se eu quero mais poder de fogo, eu tenho que atochar a energia nele. Se eu atocho a energia, por ser uma máquina elétrica, vai dissipar calor. Eu tenho esses problemas com o x86. E a Valve tá pensando nisso, já tá jogando dentro do Steam Deck para fazer... Cara, eu vejo isso muito como um teste de mercado meio que já rodando, sabe? Porque ela vai colocar jogos x86 pra rodar em ARM, e jogo, cara, é um negócio tão surreal de você pensar como é que ele roda dentro de um computador. É tanta coisa funcionando ao mesmo tempo que é tão fácil de dar ruim. Então, como ela tá jogando isso, o que der de bug ela vai dar conta de corrigir, e ajeitando e acertando com o tempo. E aí ela vai ter também não só abrindo as porteiras para transição para Linux, mas também vai estar abrindo as porteiras para uma transição de arquitetura, para sair do x86 e ir para a arquitetura ARM, que, cara, isso eu acho que é o principal passo para o futuro da computação. E sobre o Steam Controller é isso, o controle é feio, mas ele tem cara de ser muito ergonômico, eu acho que vai funcionar bem e eu tô doido pra comprar um. Infelizmente, a Valve não lança esse diacho desses equipamentos aqui no Brasil, acho que ela deveria lançar, porque o site que eu tô aberto aqui pra ler as especificações está em português, mas o conteúdo não tá, quer dizer, o conteúdo, no caso, o produto, ele não vende no Brasil, que eu acho isso um absurdo. A Valve tinha que lançar esse trem aqui no Brasil. Até porque, para ela conseguir abrir a porteira do Linux, abrir a porteira do ARM, ela precisa difundir isso em todos os mercados possíveis. Senão, a Microsoft continua sendo líder de mercado. Isso tudo é um pouco de o que eu vejo com um pouquinho da minha visão de engenharia de computação sobre os consoles novos da Valve, sobre os novos hardwares da Valve, no caso. Um pouquinho de teoria de conspiração, talvez, de falar que a Valve tem o potencial de derrubar a Microsoft. Não acho que vai conseguir realmente derrubar, porque a ponta que a Valve tá fazendo é só, tipo, a ponta do iceberg do que é a Microsoft como um todo, mas que dá uma chacoalhada gigantesca no mercado se todo mundo vê o Linux como um SO possível de ser utilizado, não ser mais aquele sistema que só quem trabalha com tecnologia, só os nerdola de tecnologia utiliza. Eu acho que já é um grande salto, e principalmente nesses headsets de realidade virtual. Lembrando que a Valve está fazendo aqui não é nada inovador. O Oculus Rift lá, o MetaQuest, ele já utiliza a plataforma ARM, celulares já utilizam ARM, o MacBook já é ARM, mas a Valve está se propondo de rodar jogos nativos de Windows, Linux, jogos da sua biblioteca Steam, nativamente num óculos de realidade virtual. Então isso é um teste a mais, e ainda mais jogo, que é, como eu falei, é um negócio muito difícil de rodar num computador, por isso que desempenho é tão importante na hora que você está rodando um jogo. Isso é um teste a mais sobre essa transição de x86 para ARM, porque não dá para eu simplesmente trocar o processador e pronto. Eu troquei para ARM e pronto, vai rodar. Não, eu tenho toda uma biblioteca de softwares, programas, arquivos, jogos estão lá para trás, que se eu só troco o processador, eu vou perder o acesso a eles. Então, por causa disso, eu acho que a Steam tá fazendo um puta de um trabalho com esses novos hardwares, e esses hardwares têm o potencial para mudar muita coisa dentro do mercado de tecnologia. Dito isso, finalizei um pouquinho minhas teorias de conspiração, meus pensamentos sobre os hardwares da Valve. Se você acha que eu tô ficando muito louco, comenta aqui no YouTube, no Spotify, independente de onde você estiver escutando. Se não tiver aba de comentário, entra lá no nosso Instagram, no nosso Telegram, no nosso Discord, fala que você não discorda, que nós senta, briga, não tem problema nenhum. E, pra finalizar o episódio, eu quero agradecer todos os ficha de ouro lá do nosso Catarse, que são os nossos assinantes do nosso plano Master Máximo, que tem direito a tudo dentro do Fliperama Nerd, e também acabam tendo a possibilidade de escutar os episódios no ao vivo, e em todos os episódios eles recebem um beijo na nádega esquerda, que são eles:
o Bruno Felipe, o Pedrinho, o Bittencourt Irmão e o David. Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, porque graças a vocês, vocês dão conta de manter o Fliperama Nerd funcionando, ativo, vivo, respirando, nadando, andando, comendo. O programa existe por causa do apoio de vocês. E lembrando para você que quer apoiar o nosso programa, entra lá no catarse.me/fliperama_nerd, conheça lá nossos planos. E lembrando, qualquer ajuda é bem-vinda. Se você não tiver dinheiro para ajudar, também divulgar esse episódio para aquele seu amigo nerdola que fica usando Kali Linux todos os dias, fazendo linha de código sem motivo, só para ligar um driver de áudio. Manda para aquele amigo, para ele vir aqui escutar, ver se eu tô falando muita besteira, ver se eu tô louco e traz ele para discussão. Brigadão por ter me aguentado por meia hora falando sobre Linux, Valve e arquiteturas de computadores. E falou! Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.